Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo da Orbital Pesagem Industrial. Hoje iremos apresentar a vocês quais as forças que a gente deseja ler normalmente num sistema de pesagem, numa célula de carga, e quais as forças que são indesejáveis. Lembrando que a Orbital Pesagem Industrial é representante da empresa WakeTech, então se precisarem da instrumentação necessária para as aplicações que se apresentam aí, nós temos disponível. Muito obrigado. Então, pessoal, aqui nós estamos mostrando qual que é a força que é desejável, a força que a gente quer ler quando estiver usando esse tipo de célula de carga, que é uma célula de carga de cisalhamento, certo? Então, ela está fixa nesse ponto aqui, certo? E a força que a gente deseja ler é a força que seja perpendicular bem no ponto de fixação da célula de carga. Todas as demais forças que vierem a surgir por uma falha de projeto ou por uma força mecânica que incide sobre ela, que ela não está desenhada, não está construída para receber, ela é indesejável. Tá? Então, existe uma série de fatores que podem levar isso a ocorrer que nós vamos ver daqui para frente. Entre elas são a força angular, a carga excêntrica, cargas laterais ou de topo ou momentos. Boa parte das cargas angulares que recebe no sistema são por questões de conceito do projeto, porque não está devidamente estruturado, devidamente reforçado, aonde os pés do tanque ou do silo ou da estrutura tendem a trabalhar gerando esforços, como mostram aqui para nós aqui na figura B, desse lado, e na figura B do outro lado aqui. Carga excêntrica. O carregamento excêntrico ocorre quando a força aplicada na célula de carga é efetuada em um ponto que passe das suas linhas de centro. Esse problema pode ser ocasionado normalmente por expansão ou dilatação da estrutura, expansão térmica, ou ainda um projeto pobre, que não foi feito devido reforço, devido estrutura no sistema. Utilizando suportes articulados, normalmente a gente consegue dissipar esse esforço, então ajuda bastante, principalmente quando forem problemas de contração ou dilatação da estrutura, né? Ou seja, ele era para receber a carga aqui nesse ponto, mas por algum motivo ele recebe a carga mais deslocado desse ponto. Cargas laterais ou de topo, né? Normalmente também pode ser ocasionada por expansão ou contração térmica da estrutura, somente quando não estamos usando suportes articulados, desalinhamento ou movimentos dinâmicos da estrutura que está ligada à célula de carga. A exemplo, aplicações de pontos rolantes, que normalmente ela tem muita movimentação, muito impacto, deve-se sempre utilizado em conjunto com limitadores horizontais, porque daí o suporte vai dissipar parte desse movimento, desse impacto com o movimento, e o impacto vai se dar no limitador horizontal, que vai dissipar esse esforço, impedindo que haja impactos do suporte contra a célula de carga. E outro exemplo são balanças que têm carregamento por pontos rolantes, monovias, que podem, na hora do carregamento, também dar esse esforço, sendo que o suporte articulado também é benéfico para dissipar esse esforço, mas em conjunto com a utilização de limitadores horizontais. Em misturadores, agitadores, situações que tenham motores fazendo a mistura, agitação dentro, que seja acima de 200 RPM, também é interessante a aplicação dos limitadores horizontais, porque vão gerar o mesmo esforço, a mesma dificuldade para nós. Cargas de torção. Ocorre quando a carga lateral tem efeito de torcer a célula de carga. Esse problema pode acontecer por expansão ou contração térmica, desalinhamento ou movimentos dinâmicos da estrutura, que já vimos alguns anteriormente. Vibração. A vibração pode ser ocasionada por roscas dosadoras, pode ser ocasionada por movimentação, ocasionada por agitadores, misturadores. Eventualmente, a gente tem como colocar algum sistema intermediário entre a estrutura e o sistema de pesagem para absorver parte dessa vibração, seja com fibra-stops, coxins, molas, espumas, uma série de situações que a gente pode fazer para minimizar o impacto da vibração na dosagem.
Em misturadores, o ideal é que no momento da dosagem os misturadores não estejam ativados, isso para dar mais precisão na dosagem. Aqui um exemplo de aplicação de células de carga utilizando em roscas dosadoras, onde a gente tem aquela preocupação com a parte de vibração, tem que resolver bem a mecânica para que essa vibração toda não se transmita para a célula de carga. Aqui uma imagem exemplificando a questão da dilatação ou contração da estrutura por temperatura. Então, quando essa dilatação estiver somente afetando a parte estrutural, a gente tem que utilizar suportes articulados para eliminar essas distorções, sempre que for viável, ou ter sistemas que absorvam isso. Quando estiver afetando a célula de carga em si, a temperatura estiver incidindo sobre a célula de carga, o que a gente pode fazer é isolar a célula de carga, carenar ela, colocar algum material ali e colocar uma manta de lã de vidro, lã de rocha, algum material que isole ela do excesso de temperatura e também utilizar células de carga que sejam mais adequadas a essas temperaturas, né? A força que vai tentar tombar o sistema em caso de terremotos, que no Brasil não é comum, mas silos que estão expostos ao tempo, nós temos que ter essa preocupação. Principalmente se a altura do silo for mais do que 3 vezes o diâmetro. Daí é interessante a gente prever situações que contenham o silo e evitem que ele tombe. Ou utilizar uma célula de carga adequada para esse fim. Esse aqui é um modelo de célula de carga que ele já não permite o tombamento do sistema. Por quê? Porque ele já se trava na célula de carga aqui. Ou então criar sistemas que venham a tirantar o sistema para que ele não tenha risco de tombar. Outro dos benefícios da instalação com suporte articulado é que ele é feito a instalação com o gabarito. Então, na hora que você está prendendo as sapatas de cima e a sapata de baixo com o gabarito, se tiver algum desalinhamento na estrutura de cima, ou mesmo um desalinhamento na estrutura de baixo, na hora da solda da sapata você já pode corrigir isso preenchendo com solda. Lógico, tem que ter uma análise se o sistema não está prejudicado, não há nenhum risco no sistema com esse desalinhamento. Mas na questão da pesagem já irá resolver o problema. E aqui demonstra como acontece se houver uma dilatação ou se houver uma flexão da estrutura, como que os suportes absorvem esse esforço. Eles inclinam ou eles se movimentam, mas o esforço sempre vai se manter perpendicular à célula de carga.